Seja muito bem-vindo ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria receber você, é uma alegria receber sua família. Estamos felizes de poder começar mais um programa que eu tenho certeza que vamos aprender muito. Deus vai falar muito conosco. É um programa que se dedica à Palavra de Deus. Aqui a base é a Palavra de Deus, aqui a base é a tradição da igreja, é o magistério da igreja. E não tem como a gente errar dessa forma. A gente vai se aproximando da verdade. Alegria receber você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Aliás, você já se inscreveu nestes canais? Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Porque é através deles que você depois pode acompanhar mais uma vez o programa, assistir de novo, tirar dúvidas, mandar para alguém. Então, isso é muito importante, tá bom? Olha, hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, que é a chamada cura intergeracional. Ou seja, será que o pecado do meu pai, o pecado da minha mãe, o pecado do meu avô, o pecado da minha avó, eles passam para mim? E por que nós chegamos até aqui? Porque muitos programas tratamos sobre o pecado original. E o que é o pecado original? Vimos que não é um pecado pessoal de Adão que passou para mim, mas fomos feridos. Fomos feridos. E pode-se gerar uma confusão aí, de que agora também o pecado do meu pai vai passar para mim, o pecado da minha mãe, o pecado do meu avô, o pecado da minha avó. Na verdade, temos dúvidas sobre essa questão. E este programa inaugura, então, esta nova etapa onde vamos questionar o que a Sagrada Escritura, o que a Igreja tem a nos ensinar sobre essa questão. Antes de tudo, quero acolher agora Dom José Falcão. Sua bênção, seja bem-vindo. E a alegria ter o senhor para nos explicar agora, a descascar esse abacaxi. Boa noite, Frei Gilson. A alegria estar aqui. Deus abençoe a sua vida. Dom José, eu creio que a renovação carismática católica surgiu no nosso Brasil numa época muito importante, trouxe tantas coisas importantes para a nossa nação. E esse tema que nós vamos tratar toca muito, de forma particular, a renovação carismática católica, alguns ambientes também protestantes. Então, essa chamada cura intergeracional, a gente vai tocar agora em vários contextos. O mundo protestante, renovação carismática católica e diversas paróquias, diversos sacerdotes. E eu tenho certeza que vai trazer esclarecimento para todos. Então, depois de termos abordado longamente sobre o pecado original, eu creio que parece oportuno tratarmos deste argumento atual em relação à cura intergeracional. Defendida por alguns cristãos dos tempos atuais, e eu gostaria que o senhor pode nos trazer desta realidade. O que é isto, cura intergeracional? Uma doutrina que poderia ser resumida na seguinte tese: os pecados cometidos pelos ancestrais, pecados pessoais, necessitariam de perdão nas gerações atuais. É um ensinamento que não corresponde ao ensinamento oficial da Igreja a respeito do pecado original, para o qual nós dedicamos tantos programas. A Conferência Nacional dos Bispos da Espanha, no dia 1º de novembro de 2024, solenidade de Todos os Santos, a conferência de lá, os bispos da Espanha, publicaram uma nota doutrinal sobre a prática da, aspas, cura intergeracional. Esse documento, que obviamente traduz o magistério dos bispos da Espanha,
mesmo não sendo o magistério universal, Sim. o magistério do Papa, do Colégio dos Bispos, mas eu considero tão bem fundamentado, tão bem elaborado, que eu pretendo me valer dele para responder à Vossa Reverendíssima as questões suscitadas por essa pregação, por esse ensinamento. E acredito que os argumentos desse documento que vamos colocar aqui no proêmio, na introdução, nós temos os defensores dessa doutrina em âmbito católico e em âmbito cristão não católico. E é importante a gente compreender do que se trata, o que defende, quais são as concepções de quem acredita, defende, prega a cura de gerações. E em que sentido se pode falar de cura dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Toda a questão vai versar sobre a responsabilidade pessoal do pecado. Cada pessoa é responsável pelo pecado que ela cometeu. A culpa do pai que cometeu o pecado não vai ser imputada ao filho, nem ao neto, nem ao bisneto. A culpa cometida pela mãe, não importa em qual século, não vai ser imputada ao filho, à filha, à neta, à bisneta, à trineta, à tetraneta e assim por diante. Cada pessoa é responsável pelos seus atos diante de Deus. Nisso reside a doutrina católica da retribuição, da responsabilidade pessoal, consignada, consagrada já a partir do livro do profeta Ezequiel, de alguns profetas dessa época. Ainda que, nos primórdios, na revelação, nós tenhamos uma concepção ultrapassada, superada, que era própria da mentalidade primitiva dos hebreus, segundo a qual Deus punia o pecado dos pais nos filhos, nos netos, até a 5ª geração. Eu já estava me lembrando desse texto. Vamos ver, não se preocupe. E aqui é muito importante a gente entender o seguinte: as etapas da revelação, desde Abraão até Nosso Senhor Jesus Cristo, comportam um amadurecimento da compreensão da fé de Israel a respeito do agir de Deus e a respeito da responsabilidade pessoal da pessoa pelos seus atos bons ou maus. Outrora, nos primórdios, a ideia primitiva era de uma responsabilidade coletiva, isto é, se uma pessoa cometia um pecado, todos os membros de sua família eram responsabilizados e todas as gerações seguintes. De fato, vamos encontrar alguns textos do Antigo Testamento que falam isso, que revelam, que ilustram essa mentalidade anterior, primitiva, portanto superada. Eu não vim abolir a lei, vim levá-la à perfeição. E nesse sentido, acerca da concepção do agir de Deus e de sua retribuição para bons e maus, houve uma evolução, não da parte de Deus, Deus não evolui, mas da parte de Israel em compreender o agir de Deus. Agir que nos primórdios era assim, mas que provocou uma crise no tempo do livro de Jó. O que é que o livro de Jó marca no Antigo Testamento? Marca um momento em que essa mentalidade primitiva é contestada. Jó é o servo de Deus justo, o servo inocente. E Jó sofre. Segundo a mentalidade antiga, traduzida no diálogo de Jó com os seus 3 amigos, os seus 3 amigos, juntamente com sua esposa, tentam convencê-lo de que se ele está sofrendo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, está com lepra, etc. Se ele está passando por esse sofrimento é porque ele tem culpa. E Jó contesta. Não aceito essa mentalidade. Claro que o livro de Jó não responde à questão do justo que sofre inocentemente, que vamos precisar chegar ao tempo de Jesus, porque Jesus é o justo por antonomasia, inocente que sofre.
A questão, portanto, do sofrimento do inocente, do sofrimento do justo, sem a pessoa de Jesus Cristo, sem o fato do Calvário, ela carece de uma resposta cabal. Muito bem. Então, dito isso, eu acho que a gente pode começar a explicar o que defendem as pessoas que anunciam, apregoam a chamada cura de gerações. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Parágrafo 1º da nota doutrinal sobre a prática da cura intergeracional. Queira Vossa Reverendíssima ler, por favor. Os autores, veja, aqui já vai falar esses autores, são os autores citados no preâmbulo, no proêmio, na introdução do documento que eu resolvi não colocar. Depois você digita lá, Conferência Episcopal Espanhola, nota doutrinal sobre a prática da sanação intergeracional ou cura entre as gerações, no dia 1º de novembro de 2024. Então vamos ver o que defendem os fautores dessa doutrina, dessa concepção. Esses autores defendem a transmissão intergeracional do pecado e, correlativamente, a possibilidade de uma cura intergeracional. De acordo com este modo de ver, pecados cometidos pelos antepassados da nossa árvore genealógica, que ficaram sem perdoar na vida daqueles que os cometeram, seriam a causa de doenças físicas e psíquicas de seus descendentes. A maneira de curar essas doenças consiste em identificar o pecado na própria árvore genealógica. Mais tarde, através da oração de intercessão, exorcismos e especialmente da celebração de uma Eucaristia, suplica-se ao Senhor Jesus ou ao Espírito Santo que quebre o vínculo do pecado entre a pessoa e os seus ancestrais, alcançando-se assim a cura, muitas vezes total e praticamente instantânea. Pronto, aqui está o pensamento da chamada doutrina, o pensamento, a postulação teológica da chamada cura de gerações. Então, se eu pudesse dar um exemplo, numa geração muito passada minha, fulano da minha árvore genealógica matou alguém. E agora eu tenho uma doença e alguém fala, isso está atribuído a essa matança, essa doença tem a ver com essa matança. Então nós precisamos te curar disso, te desconectar disso para que você seja curado dessa sua doença. Sim, é um ou seja moral que, ou psicológica, um ou exemplo física. Que ilustra bem. Sim, aqui se fala de doenças físicas, doenças psíquicas das gerações subsequentes. Segundo essa doutrina, teria uma relação direta, isto é, você estaria sofrendo agora, porque seus ancestrais na geração anterior, na penúltima geração, ou na antepenúltima, ou enfim, membros da sua família, da sua árvore genealógica, teriam cometido pecados não perdoados. Então, temos que descobrir que pecados são esses, que pessoas são estas, e temos que pedir o exorcismo, a cura e a libertação para que as gerações atuais possam, digamos assim, quebrar esse vínculo. Poderíamos dar o exemplo de Jesus, quando perguntam para ele quem pecou para que ele estivesse assim. assim. Seus pais, nem este nem ele, seus pais pecaram. Então, sim, vamos chegar. Vamos sim. Vai ser um argumento dos bispos da Espanha, justamente para mostrar que no tempo de Jesus, essa mentalidade ainda existia na mente de algumas pessoas, inclusive dos próprios discípulos. Uhum. Apesar de, já no tempo de Ezequiel, e a gente vai ver o profeta Ezequiel, no capítulo 18, essa mentalidade já está superada. Porém, uma coisa é a superação
em nível de pregação dos profetas, digamos assim, dos cultos, dos letrados, dos que têm uma teologia equilibrada, sadia, de acordo com a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, etc. Então, Ezequiel é o profeta, o grande profeta. Mas o povo ainda nutria essa mentalidade que vai ser traduzida exatamente quando esse coitado se apresenta diante de Jesus e eles vão perguntar quem foi que pecou, ele ou seus pais. Sim, então, é uma mentalidade antiquíssima, que não foi superada de todo no tempo de Jesus, no seio de Israel. Correto. Lembrou bem, citou bem. Agora, Dom Falcão, então, eu que acabei de ler esse texto, ele parece não ser genuinamente católico. Estou errado ou ele contém elementos não cristãos? Não tem, não é uma doutrina católica. Não é uma doutrina católica. Apesar de citar elementos, frases, concepções que são católicas, concepções que têm fundamentação bíblica, mas pontualmente aqui e aqui, mas ela mistura, ela faz um sincretismo de convicções que não são, pelo menos a partir do profeta Ezequiel para cá, e que não são compatíveis com a fé judaica, pós-profeta, a partir de Ezequiel, e não condiz essa doutrina, esse ensinamento com a pregação de Jesus, com os evangelhos e com o Novo Testamento. Sim, perfeitamente. E a gente vai ver agora, me permita, vamos ainda no parágrafo 1º desse documento, infelizmente, esse pensamento, ele é muito difundido entre os católicos, mas não é um pensamento condizente com a doutrina católica. Vamos lá de novo aos bispos da Espanha? Vamos. Leia. Embora esta prática, muito difundida entre os cristãos católicos e não católicos, seja levada a cabo com a melhor intenção e com o desejo de aliviar o sofrimento das pessoas, unindo aspectos próprios da fé católica com outros que lhes são estranhos, gravem isso, que são estranhos, resulta num sincretismo, ou seja, mistura de aparência católica com aspectos que dizem respeito explicitamente ou implicitamente a questões de escatologia, ou seja, as coisas do fim dos tempos, do fim do mundo, particularmente a doutrina do purgatório e da retribuição, de eclesiologia, ou seja, questões ligadas à igreja, no que toca à comunhão dos santos, vivos e mortos, no corpo de Cristo, de antropologia, pois elimina a responsabilidade pessoal pelo pecado e a liberdade do ser humano, afetando seu relacionamento com Deus e a teologia dos sacramentos, especialmente da compreensão da Eucaristia e do batismo. Primeiro, boa intenção. Sim. As pessoas que são levadas a acreditar nisso ou acreditam nessa doutrina são pessoas de boa intenção, na maioria dos casos, por favor. E são pessoas que querem aliviar o seu sofrimento. Então, primeiro nós temos que respeitar, digamos assim, a boa vontade, até certo ponto a ingenuidade, mas no melhor sentido da palavra ingenuidade, a crença nesses elementos que misturam fé católica com outros elementos estranhos. Isso não é doutrina católica. Essa concepção de que eu estou pagando agora por pecados que uma pessoa da minha família cometeu há 50 anos e já morreu, há 70 anos e já morreu, há 120 anos e já morreu, etc. Essa não é a doutrina católica. Por que isso acaba envolvendo a nossa convicção no purgatório, a nossa convicção na existência do céu, do inferno, questões de escatologia? Porque toca pessoas que já morreram. Então, obrigatoriamente, nós temos para purificar o coração das pessoas desse pensamento que não é católico, temos que tratar de questões ligadas à morte, ao juízo particular, ao juízo final,
a existência do purgatório, a existência do inferno e a existência do céu, do juízo final, da ressurreição da carne e assim por diante. E questões também ligadas à antropologia, porque envolve a liberdade da pessoa. Espera aí, como é que eu posso estar pagando por um pecado que eu não cometi? Que foi cometido pelos meus pais, pelos meus avós, etc, etc. Isso suscita uma questão cuja resposta não pode ser dada com a doutrina católica, porque a doutrina católica não professa isso, porque a doutrina católica não defende isso. Ficou claro? Ficou. Eu posso já colocar alguma coisa que acontece o seguinte. Por favor. Alguém pode estar concordando com o senhor, dizendo, não, a gente não acredita que alguém está pagando pelo pecado do outro, mas acreditamos que as consequências daquele pecado chegam até mim. Ou seja, as consequências daquele ódio, a consequência daquela vida de bebedeira, a consequência daquela vida de adultério, chegou até mim. Então, como que o senhor enxerga isso? Bem, consequência, os nossos atos têm consequências para nós e para os outros. Santo Agostinho dizia que ninguém se salva sozinho, leva consigo muitos para o céu. E ninguém se condena sozinho, leva consigo muitos para o inferno. Nossas decisões, dado que nós estamos inseridos numa dinâmica de sociabilidade, dificilmente aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, deixa de ter repercussão boa ou má para as pessoas que convivem comigo. Eu lhe pergunto, o nosso vídeo aqui que está sendo veiculado e que vai ao ar, não sei daqui a quantos meses, Vossa Reverendíssima acredita que ele tem o poder de trazer consequências positivas, que tem o poder de trazer consequências positivas para as pessoas que vão assisti-lo daqui a 3 meses? Sim. E acredita, Vossa Reverendíssima, que essas consequências podem também tocar alguém que vai assistir esse vídeo daqui a 100 anos? Sim. Daqui a 200 anos? Sim. Daqui a 300 anos? Sim. Isso para o bem, ok? E para o mal? Agora pensemos um vídeo péssimo que tem o poder de perverter uma consciência, etc. As perguntas são as mesmas e as respostas de Vossa Reverendíssima serão as mesmas, ok? Uhum. Mas vamos dar um outro exemplo mais clássico. Vejamos aqui uma família completamente desestruturada. Uma família cuja conduta dele, do pai, da mãe, etc., foi uma conduta completamente nas trevas. E eles tiveram 3, 4, 5 filhos que cresceram vendo o seu mau exemplo, cresceram na tensão, no nervosismo, na pressão psicológica, nas agressões, etc. Vossa Reverendíssima acha que a conduta deles pode ter repercussão não somente neles, mas também nos filhos deles? Sim. Pronto. Consequência é uma coisa. Agora, culpa pessoal, responsabilidade pessoal por alguma coisa, isso é bem diferente. O que o documento dos bispos da Espanha trata é precisamente da responsabilidade pessoal. Sim. Pecados cometidos pelos antepassados. Pecados, não suas consequências. Nós podemos considerar isso, é um dado ineludível, que também do ponto de vista genético, uma pessoa, sei lá, que foi viciada em alguma coisa, o seu patrimônio genético, na hora de gerar um filho, enfim, possa haver no patrimônio genético do seu filho alguma alteração, que pode repercutir mais para frente num defeito de alguma parte do corpo, etc. Então, logo a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria, não foi? Sim. Alegria, mas também nós podemos ver o reverso durante uma gravidez. Uma mãe que fuma, que bebe, que se droga, que tem uma gestação bastante conflitiva. A criança, ela pode ter consequências na sua psique, pode nascer uma criança assustada, apavorada, com algum problema, nervosa, receosa, etc., porque ela teve uma gestação muito difícil, marcada pela má conduta ou pela tensão em que ela foi gerada e assim por diante. Aqui nós não estamos discutindo, o documento não aborda as consequências, e vamos tratar mais para frente. Mas veja,
consequências são realidades que não tocam a responsabilidade pessoal da pessoa que já morreu. Morreu com sua responsabilidade, morreu com sua culpa, ou arrependida ou não, mas o problema é você imputar nas gerações seguintes uma culpa de gerações anteriores. Essa é a questão. Me parece que não vejo nenhum problema em reconhecer que as consequências dos pecados, elas podem passar de geração para geração. Mas uma coisa são consequências, outra coisa é você dizer que quem praticou aqui ainda não foi perdoado e agora a gente pode conseguir perdoar. O perdão é até a hora da morte. Se morreu em pecado mortal, está no inferno. Se morreu em estado de graça, está purificando no purgatório, ou sem a purificação já se encontra na glória do céu. Portanto, não se fala mais de uma culpa que não foi perdoada, ou que foi remida. Então, é preciso fazer essa distinção entre responsabilidade pessoal de quem cometeu o pecado nas gerações anteriores, das consequências que são, digamos assim, o efeito do pecado. Sim. Ou seja, o que está ficando claro é que ninguém paga culpa, ninguém paga pelo pecado do outro. Mas as consequências, isso é notório que a gente paga a gente recebe essa consequência dos pecados dos outros, porque somos todos membros de um mesmo corpo. É só o primeiro bloco, então eu quero convidar você a não sair daí, um breve intervalo, a gente já volta. O assunto é bom, o assunto é importante, para alguns o assunto é até polêmico, mas eu tenho certeza que estamos vendo com muita seriedade e vai ser importante. Eu tenho certeza que é um conteúdo muito importante para todos nós. Então, um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. O assunto de hoje está maravilhoso e que bom ter você conosco. Estamos tratando da cura de gerações. Eu tenho que pagar pelo pecado dos meus pais? Eu tenho que pagar pelo pecado dos meus antepassados? Veja que esse ensinamento vai tirar, talvez, um peso das costas de muita gente. Gente que pensava, eu estou pagando pelo peso dos meus antepassados, pelo pecado dos meus antepassados. E você já começou a entender que não existe isso, né? Mas agora chegou a hora de a gente aprofundar e vamos continuar o nosso programa. Dom José, eu creio que é importante que saibamos qual é o ensinamento do magistério da Igreja sobre este assunto. Que ponto o senhor poderia nos apresentar do magistério da Igreja sobre este assunto? Eu evoco de novo o documento Nota Doutrinal sobre a Prática da Cura Intergeracional da Conferência Nacional dos Bispos da Espanha. Um documento que saiu do forno há poucos meses, no dia 1º de novembro de 2024. Eu evocaria o parágrafo 3 desse documento. O pecado é sempre pessoal e requer uma livre decisão da vontade. O mesmo ocorre com a pena do pecado. Implica sempre uma responsabilidade pessoal. A exortação apostólica Reconciliatio et Penitência, Reconciliação e Penitência, de São João Paulo II, afirma que, aspas, o pecado, no seu verdadeiro e próprio sentido, é sempre um ato de uma pessoa específica, porque é um ato de liberdade de um indivíduo e não um ato de um grupo ou comunidade. Fecha aspas, número 16. Distinta, diferente, é a questão das estruturas de pecado que conduzem ao pecado, mas não é comparável com a ideia de um pecado intergeracional. O único pecado que é transmitido de geração em geração é o pecado original, tal e como afirma o Concílio de Trento. Que tantos estudamos aqui. Sim. Aspas. Se alguém afirma que o pecado de Adão prejudicou apenas a si mesmo e não a sua prole, e que a santidade e a justiça que ele havia recebido de Deus as perdeu somente para si mesmo e não para nós, ou que ele, manchado pelo pecado de desobediência, só transmitiu a todo o gênero humano a morte e as penas do corpo, mas não o pecado que é a morte da alma.
seja anátema, pois contradiz o apóstolo que diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pronto, esse é o ensinamento da igreja. Primeiro, o pecado é pessoal. É a decisão livre de uma pessoa. Depois, a pena do pecado, as consequências do pecado, são consequências de uma decisão tomada por alguém. Eu não te condeno. A mulher ia ser apedrejada, adúltera. Ela cometeu o pecado do adultério, correto? Sim. E isso foi muito arriscado, porque ela foi colocada para a rua e todo mundo estava com pedra. Muito bem. Jesus a defendeu, Jesus interveio, Jesus não permitiu que as pessoas jogassem pedras, etc, etc. Mas veja, nesse caso, a decisão dela de adulterar foi dela. E as consequências seriam decorrentes de uma decisão dela, não dos ancestrais dela. Ah, ela vai ser apedrejada porque os pais dela cometeram adultério. Não, nada disso. Aplique isso para qualquer exemplo. O pecado é o pecado de uma pessoa. Esteja ela viva agora, tenha ela morrido. Se morreu 100 anos, das três, uma. Ou morreu em pecado mortal, o que significa, segundo a fé católica, está no inferno. Ou morreu na graça de Deus, arrependida, portanto, perdoada, e entrou imediatamente no céu, portanto, não precisa mais de oração. Ou morreu na graça de Deus, portanto, arrependida, perdoada, e se purifica no purgatório. Nós, católicos, neste caso, rezamos pelo descanso eterno dela, supondo que ela morreu na graça de Deus e se purifica no purgatório. Supondo, portanto, que não importam os pecados que ela cometeu, se morreu reconciliada com Deus, já morreu perdoada. Os pecados foram apagados. O que não é doutrina católica é você dizer que os pecados de uma pessoa que já morreu não foram perdoados e por isso é preciso curá-los. Porque eles ainda subsistem e os seus efeitos estão, digamos assim, causando o constrangimento, o sofrimento, a angústia e a aflição às gerações atuais. Então é preciso rezar para que Deus perdoe as faltas de quem já morreu. Essa doutrina não é católica. Sim. Ficou claro aqui? Ficou claro. Bem. Aliás, o senhor, nos programas passados sobre o pecado original, nos deixou muito claro ao dizer que o pecado original não tem caráter de culpa pessoal. É um estado. É um estado, sim. É um estado. É uma privação da graça de Deus. E isso não toca a responsabilidade da criança, do bebê, do ser humano que foi concebido, enfim. Então, é um estado, não é um ato. É algo contraído, não é algo cometido. Sim. Ok? Então, isso ficou tão claro. E será que não seria importante trazer de novo aqui essas passagens do catecismo para que a gente possa se recordar? Bem, eu entendi. Bem, então parece que a gente vai voltar ao finalzinho do parágrafo 404. 404. A partir dali, da quinta, faltando 5 linhas, é um pecado que será transmitido, etc. Encontrou? Parágrafo 404, já? 404. É um pecado que será transmitido, etc. É um pecado que será transmitido. Muito bem. Achou? Não, ainda não. Deixa eu mostrar aqui para Vossa Reverendíssima. É um pecado que será transmitido. Tá. Aqui, lá embaixo mesmo. Parágrafo 404. Foi bom, Vossa Reverendíssima evocar o que nós já estudamos. Leia bem devagar para que fique bem claro que o ensinamento da Igreja sobre o pecado original. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. Comparação. É um pecado contraído e não cometido. Um estado e não um ato. Pronto. É um pecado de forma análoga. Por que é análoga? Porque pecado supõe responsabilidade pessoal. O pecado original, originado, não foi cometido pela criança.
que acabou de ser concebida. Ele foi contraído. Sim. Não foi um ato. Portanto, é um pecado no sentido analógico. E não foi cometido, foi contraído. E é um estado, não é um ato. Então, isso, e eu não tenho como contrair o pecado do meu pai e do meu avô. Perfeito. O pecado original dessa pessoa, no momento que foi concebida, não vai passar para outra pessoa quando ele engravidar alguém ou quando ele gerar uma pessoa no seu ventre. Não. É uma propagação de uma privação da graça de Deus já no momento da concepção. Por favor, de novo, devagar, propagação. Ficou clara a palavra propagação? Sim. Muito bem. Pela transmissão da natureza humana, isto é, o simples fato da gravidez, na hora em que o sêmen masculino fecunda o sêmen feminino, temos a gravidez, a ovulação, a geração da vida. Nesse momento, esse ser humano, Deus infunde uma alma nesse ser humano, essa alma já nasce privada da graça de Deus. Agora precisa ficar claro na cabeça de todos nós. Isso nós estamos falando de pecado original. Não estamos falando de qualquer pecado, que é o que estamos tratando aqui. Exatamente. Para a pessoa não confundir. Então, mas esse pecado vai passar para mim... Não, isso é pecado original. Perfeito. De novo, é um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana. A transmissão da natureza humana só acontece nessa pessoa uma vez. Sim. Ela mais para frente pode se unir a alguém do sexo oposto, e se é homem, pode engravidar uma mulher, e se é uma mulher, pode ser engravidada por um homem. Mas nessa hora temos a transmissão de uma outra vida humana. A privação da graça de Deus dessa vida humana não passa para a privação da graça de Deus na outra vida humana, como se isso aqui fosse uma responsabilidade que passasse para outra. Porque o pecado original não é pessoal, é um estado, não é um ato. É uma privação, não é algo contraído, não é algo cometido. Muito bom. Ficou claro Ficou aqui? claro, ficou claro. Eu só queria perguntar, entrar aí na sua sala. Pelo amor de Deus, ficou claro. Se você disser que sim, eu vou ficar muito feliz. É importante que fique, né? Tá bem. O parágrafo 405, o senhor teria alguma coisa a trazer? Bem, sim, no parágrafo 405, acho que o primeiro parágrafo ajuda a gente a entender exatamente o que as 5 últimas linhas do parágrafo anterior, que já lemos e comentamos, acaba de dizer. Por favor? Embora próprio a cada um, o pecado original não tem nenhum descendente de Adão caráter de falta pessoal. Pronto. Então, fulano nasceu privado da graça de Deus. Não é culpa pessoal dele. É algo contraído. É um estado, não certo. É um ato. Isto é uma condição de quem não tem a graça de Deus. E quanto condição, isso independe da liberdade dele, da decisão dele. Certo. Sim. E com relação... bom, no texto anterior, respondendo à sua terceira pergunta, ao citar o Concílio de Trento, os bispos da Espanha recordam aquilo que a gente já estudou em vários programas aqui, a doutrina do pecado original, não é? Então, acho que carece de a gente entrar mais em detalhes, porque já estudamos, amarramos, mastigamos e remastigamos e ruminamos. Foi só para relembrar mesmo. Exatamente. Agora, Dom José, o senhor poderia nos dar algumas... O senhor já trouxe algumas coisas, mas talvez alguma base bíblica que pudesse... talvez... O Antigo Testamento, como o senhor citou, tem algumas passagens importantes nessa realidade de um pecado que passa de geração em geração. Como já disse no primeiro bloco, a revelação, ela contém textos que traduzem uma mentalidade própria do seu tempo. Uhum. Por exemplo, dente por dente, olho por olho. Isso está na Bíblia? Está. Isso condiz com o ensinamento de Jesus? Não. Não. Ou, se nós quisermos, essa é uma fase primitiva da revelação. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Qual é a perfeição do dente por dente, olho por olho? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É contradição. Não é contradição, é evolução. Claro, Frei Gilson? Uhum.
Lameque, voltando um pouco antes, já tratamos de Lameque, acho que 4 ou 5 programas atrás, quando tratávamos do pecado original. Lameque, 70 vezes a vingança a quem causou uma contusão, a quem fez o mal para você. E amai-vos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7, que é o ensinamento de Jesus diante de São Pedro. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Contradição? Não há contradição. Porque esse texto de Lameque, esse texto da lei do talião, traduzem uma mentalidade do povo daquele tempo, que o Senhor Deus permitiu, tolerou, e com o passar do tempo foi educando esse povo até a chegada do Messias, cujo mandamento, cujo ensinamento, etc., é de fato vinculante para nós, segundo essa frase: eu não vim abolir a lei e os profetas, e vim levá-los à perfeição. Correto? Sim. Então, sem isso fica muito difícil você, aliás, muito facilmente uma pessoa diz: mas o Antigo Testamento defende isso, praticava aquilo, etc. E, de fato, quem é que pode negar determinadas concepções, digamos, ultrapassadas, de uma mentalidade típica de uma época remotíssima? Deus, quando escolhe o povo com uma mentalidade, com um jeito próprio de conceber justiça, de conceber misericórdia, de conceber relacionamento com o próximo, de relacionamento com o esposo, com a esposa, etc. E o Senhor Deus, que vai educar quem pensa dessa forma, o primeiro dado é, digamos assim, aceitar. Reconhecer como um dado objetivo o pensamento desse povo rude, e depois, pacientemente, vai educá-lo, até que cheguemos ao ápice da revelação, que é o Novo Testamento. Isso é importante para a gente entender os textos que vamos falar agora, pelo amor de Deus. Êxodo 20, de 4 a 5, Êxodo 34, de 6 a 7, e Números, capítulo 14, versículo 18. Vamos primeiro a Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 5. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pronto, estamos nos primórdios da revelação mosaica, no tempo de Moisés. Estamos aqui na época, no momento exato em que Deus Todo-Poderoso entrega as tábuas da lei a Moisés. Essa era a concepção que os hebreus tinham do agir de Deus. Então, nessa época, estamos em 1200 anos antes de Cristo, era assim que Israel concebia a retribuição de Deus para aqueles que praticavam o mal. A retribuição era não somente dos pais, mas iam pagar pelos pais, pelo pecado dos pais, os filhos, os netos, os bisnetos, até a 5ª geração. Próximo texto, Êxodo, capítulo 34, versículos de 6 a 7. Êxodo 34, de 6 a 7. O Senhor passou diante dele, exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Essa era a mentalidade, a concepção que os hebreus tinham a respeito do agir de Deus no que toca à retribuição pelos pecados pessoais. Os pecados dos pais eram punidos nos filhos dos filhos, até a 4ª geração. Vamos agora ao terceiro texto. Livro dos Números, capítulo 14, versículo 18. Números, capítulo 14, versículo 18.
O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mesma coisa. Então, esse é um dado objetivo. A mentalidade, a concepção, a ideia de justiça de Deus, como ele castigava aquele que cometia o pecado, era não apenas ele, o autor do pecado, que era castigado, que era punido. A punição atingia as gerações seguintes, filhos, netos, bisnetos e trisnetos, até a 3ª ou 4ª geração. Cuidado para não tirar do contexto de toda a Bíblia essas 3 afirmações. Ou seja, aqui está claro, por essas 3 passagens, que o pecado passa sim para nós, mas o Senhor trouxe claro, nessa dinâmica, então olho por olho, dente por dente, teria que estar até hoje. Então o Senhor está nos trazendo que tem coisas na Bíblia que mostram uma evolução, Deus ensinando o ser humano, pouco a pouco, o que ele não era capaz de compreender naquela época. Então, estes textos eram um pensamento que não estava correto de acordo com Deus. Digamos, não corresponde à ideia de Deus. E a gente vai perceber isso, que a plena revelação de Deus está em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus jamais afirmou uma coisa dessa. Por outro lado, não é que a Bíblia erra. Sim. Não é que a Bíblia diz uma coisa que não corresponde com a verdade. A ideia que o povo no tempo de Moisés tinha a respeito de Deus era essa ideia superada. E Deus Todo-Poderoso respeita o pensamento do povo que, para Deus, precisa ser superado e, de fato, vai ser superado, mas não agora. E é preciso inserir essa concepção superada numa dinâmica que vai, com o passar do tempo, evoluindo até a ideia da responsabilidade pessoal. O pai não pode, o filho não pode pagar pelo pecado do pai. Cada um vai pagar pelo seu próprio ato, mas isso não está agora. Isso vai aparecer no profeta Ezequiel. E nisso não há contradição, há evolução. Agora, o povo não conhece a ideia exata de Deus a respeito da retribuição. Pensa dessa forma e Deus respeita. Mais para frente é Deus quem vai dizer qual é a forma correta de encarar a retribuição dele. Ficou claro, Frei Gilson? Ficou claro, ficou claro. Muito bem. Os exegetas dizem o seguinte, que o texto de Êxodo 20, de 4 a 5, ele foi redigido no século X e faz parte, se levarmos em conta a teoria das fontes, da fonte javista. Isto é, o livro do Êxodo foi redigido, esses 2 versículos, Êxodo de 4 a 5, já lidos pelo Frei Gilson, no século X, ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo. O texto do livro do Êxodo 34, de 6 a 7, faz parte da fonte javista. Fonte javista, século X, Êxodo 34, fonte eloísta, século IX, portanto, ali entre o 900 e 950, mais ou menos. Depois, Números, capítulo 14, versículo 18, nós temos a fonte sacerdotal. Esse texto, então, ele teria sido redigido nos anos 700 ou 600 antes de Cristo. E o profeta Ezequiel, mais para frente. Isso significa que nós temos aqui vários textos do Pentateuco redigidos em séculos remotos, esse no século X, esse no século VIII, esse no século IX, século VIII, século VI, etc. Até os profetas, no caso Ezequiel, que vamos ver depois, numa época posterior. O que significa o tempo está passando e a concepção de Deus está sendo depurada, está sendo amadurecida, está sendo aperfeiçoada. Até nós chegarmos a Jeremias 31, de 29 a 33. Acho que dá tempo a gente citar. Jeremias 31, de 29 a 33. Jeremias profetizou entre os anos 627 e 586. Jeremias contemplou a partida do povo para o cativeiro de Babilônia. Vamos a esse texto, por favor. Jeremias 31, de 29 a 33. Vejam a mudança. Então, não se dirá mais,
Os pais comeram uvas verdes e prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado. E se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com os seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração, serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Cada qual morrerá em razão do seu próprio pecado. Já temos uma superação. Agora, temos 2 minutos e pouco. Ezequiel 18, de 19 a 20. Ezequiel 18, de 19 a 20. Todo o capítulo 18 eu recomendo depois que vocês leiam. Mas esses 2 versículos contêm o ensinamento mais importante, por favor. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade. E como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça e ao mau a sua malícia. Pronto. Atingimos a maturidade, a ideia da responsabilidade pessoal. Precisa confrontar um texto com outro. Perfeito. Não pode ficar só com aqueles lá. Exatamente. Mas isso é assunto para o próximo programa também. Por favor, o próximo programa, comecemos com esse. E confronto. Estamos avançando na compreensão da retribuição de Deus. Para cada pessoa vai responder pelos seus atos. Avançamos. Gente, isso é assunto, veja, lembra que eu sempre falo páginas difíceis da Bíblia? Aqui nós estamos tratando de páginas difíceis. Se você vê, um texto fala uma coisa, um outro texto fala outra e parece que é uma contradição e aquela coisa toda, mas estamos entendendo que não há contradição. Há uma evolução, é Deus falando com o seu povo, é Deus formando o seu povo. Então, olha, no próximo programa nós vamos continuar com este assunto que está muito interessante, muito importante. Eu digo para muitas pessoas, vale a pena assistir. Então, mande esse conteúdo para mais alguém, avise, porque serão alguns programas dedicados à cura de gerações. Deus abençoe você. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.